Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta edição do Redação HIT. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou pela primeira vez os indicadores de qualidade dos hospitais particulares. Os clientes poderão saber antes de procurar atendimento o que irão encontrar pela frente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tornou públicos, nesta semana, os primeiros indicadores de qualidade assistencial de hospitais privados que atendem beneficiários dos planos de saúde no país. Os dados referentes ao ano base de 2024 passam a ficar disponíveis para consulta da sociedade por meio do painel de monitoramento da qualidade hospitalar no portal gov.br, marcando uma iniciativa inédita de transparência no setor. Segundo a agência, a divulgação dos resultados inaugura uma nova etapa na política de acompanhamento da rede hospitalar suplementar. A diretoria da ANS destaca que a medida fortalece a cultura de avaliação contínua, estimula boas práticas e amplia o acesso a informações sobre segurança e desempenho das instituições, permitindo que beneficiários e gestores tenham parâmetros mais claros sobre a qualidade do atendimento. O painel permite a visualização individualizada por hospital, com recortes regionais e identificação das unidades que enviaram dados completos ao longo do período analisado. A participação no programa é voluntária e destinada a hospitais que possuem certificação de qualidade, o que, de acordo com a ANS, demonstra maior engajamento do setor privado na adoção de padrões assistenciais. A avaliação considera 14 indicadores distribuídos em 3 eixos centrais: efetividade do cuidado, eficiência na utilização de recursos e segurança do paciente durante a internação e demais procedimentos. O objetivo é oferecer uma visão ampla do desempenho hospitalar, indo além de critérios estruturais e incorporando resultados concretos da assistência prestada. Atualmente, 270 hospitais gerais integram o programa, todos com algum tipo de certificação e adesão voluntária. No país, cerca de 415 unidades atendem aos requisitos para a participação. Para os estabelecimentos que concluíram o envio integral das informações, o sistema também possibilita comparar os resultados com médias de hospitais de porte semelhante e com instituições classificadas como de excelência pelo Ministério da Saúde, ampliando o potencial de análise e melhoria contínua. Cientistas da China e dos Estados Unidos descobriram a chave para acordar o sistema imunológico contra o câncer. Eles avaliam que o avanço pode contribuir para aprimorar terapias já utilizadas. O foco do estudo foi entender a célula responsável por reconhecer e destruir tumores. Elas identificam alterações nas células do próprio organismo e iniciam um ataque direcionado. O problema surge quando o contato com o câncer se prolonga. Uma estimulação contínua provoca mudanças internas que reduzem a eficiência dessas células. Em vez de manter a atividade plena, elas passam a responder de forma ilimitada. Esse fenômeno foi um dos fatores que comprometeram a durabilidade de tratamentos baseados na ativação do sistema imunológico. A pesquisa foi conduzida por institutos da China e dos Estados Unidos. De acordo com os autores, o estímulo constante vindo do tumor ativou um processo que inibiu a proteína que atua como reguladora das células, mantendo equilíbrio metabólico e capacidade da resposta. Com a redução da atividade da proteína, ocorreu a queda na produção de uma enzima maligna e as substâncias associadas ao desgaste celular passaram a se acumular. Sem controle adequado, essas proteínas comprometeram o metabolismo da célula e reduziram a disponibilidade de energia. O resultado foi uma célula menos ativa e com menor capacidade de resposta ao tumor. Essa mudança iniciou uma cadeia de alterações que favoreceram o estado de exaustão. O cientista norte-americano explicou que a investigação permitiu observar uma explicação mais detalhada do processo. Com essa identificação, surgiram possibilidades de desenvolver medicamentos que ampliem a atividade dessa enzima ou reproduzam a função exercida por ela. Com o avanço acelerado da tecnologia e a transformação do mercado de trabalho, aumentou a busca por qualificação em novas áreas. O número de cursos de pós-graduação com foco em inteligência artificial mais do que dobrou em 2025. A educação à distância é responsável por grande parte desse crescimento.
A maioria dos cursos novos é oferecida no formato online, o que facilita o acesso de alunos de diferentes regiões do país. O aumento na oferta não é visto como uma moda passageira. Se a internet levou cerca de 25 anos para se consolidar e transformar o mercado, a inteligência artificial deve provocar impactos semelhantes em um prazo muito mais curto, possivelmente em até 5 anos. Embora as ferramentas de IA tenham ganhado grande projeção a partir de 2022, elas representam apenas uma parte de um movimento tecnológico mais amplo que ainda está em desenvolvimento. A ampliação dos cursos não se explica apenas pelo interesse recente no tema. O avanço está relacionado à pressão do mercado por profissionais capacitados, à evolução de áreas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional, à facilidade de acesso ao ensino online e ao caráter multidisciplinar da inteligência artificial, que tem atraído profissionais de diferentes formações da tecnologia à saúde, do direito à comunicação. A taxa de desemprego no ano passado foi a menor da série histórica em 19 unidades da Federação e no Distrito Federal. O IBGE divulgou que a taxa ficou em 5,6%, uma diferença de 1 ponto percentual comparado com 2024. Além disso, o índice ficou em 5,1% no quarto trimestre de 2025, redução significativa, frente ao trimestre anterior com 5,6%, e recuando 1,1 ponto percentual comparado com o mesmo trimestre, móvel de 2024, com 6,2%. Segundo o Instituto, as maiores taxas em 2025 foram registradas na Bahia, com 8,7%, Pernambuco, com 8,7%, e Piauí, com 9,3%. Já as menores ficaram com Mato Grosso, com 2,2%, Santa Catarina, com 2,3% e Mato Grosso do Sul, com 3%. Dos estados que atingiram a menor taxa anual de desocupação de sua série histórica na pesquisa estão Bahia, Amazonas, Rio Grande do Norte, Amapá, Sergipe, Distrito Federal, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. A taxa de desemprego em 2025 consolida um novo patamar para o mercado brasileiro, mas especialistas ponderam que a sustentabilidade dependerá do ritmo da economia e da qualidade dos postos criados. Além disso, o comportamento da informalidade, da renda média e da produtividade será determinante. Assim, a taxa de desemprego em 2025, apresentada na PNAD contínua, entra para a série histórica como referência. O debate, portanto, agora se desloca para a solidez e manutenção desse ciclo. A explosão das bets movimenta centenas de bilhões de reais e reduz a circulação de recursos no comércio tradicional, afetando o país. As pessoas que jogaram online preferiram gastar dinheiro em apostas do que comprando em lojas ou até em shoppings. As bets no Brasil movimentam em torno de 30 bilhões de reais por ano. E as pessoas estão preferindo tentar a sorte do que gastar com shoppings ou lojas físicas. A migração contínua de recursos do consumo tradicional para as apostas altera a previsibilidade das vendas e reduz o fluxo de caixas de supermercados, farmácias, lojas de vestuário, eletrodomésticos e e-commerce. Uma transferência de recursos que ocorre de forma pulverizada e sem retorno produtivo. Operações como academias, clínicas médicas e centros de estética foram criados. E por isso o tempo médio de permanência dos visitantes nos shoppings aumentou. Mas o faturamento caiu e ficou bem abaixo do inicialmente previsto para 2025. No ano passado, o brasileiro gastou em média R$ 164 por mês em apostas. Nos primeiros 6 meses do ano, as empresas de apostas autorizadas registraram uma receita bruta bilionária. Quase 40 milhões de brasileiros apostaram no último ano. E as apostas virtuais afetaram a vida financeira da população, o que também evidenciou o baixo número de compras. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Rumai, o volume de vendas para 2026 deve subir.
Pensando positivo, ele citou um cenário marcado por novas gerações de empregos, o aumento da massa salarial e pela tendência de queda dos juros. Neste ano, a Copa do Mundo também deve contribuir positivamente, incentivando as vendas de materiais esportivos e eletrônicos, como a televisão. O horário dos jogos, que serão no começo da noite, também deve ajudar. A esperança de Umay é que as pessoas saiam do trabalho e assistam os jogos nos shoppings. E veja a seguir, nenhuma unidade dos Correios atinge metas. E ainda, mulheres na faixa de Gaza praticam boxe para aliviar a tensão das guerras. Nós voltamos já. Nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez ao Redação HIT. Em meio à crise vivida pelos Correios nos últimos anos, um levantamento feito pela estatal aponta que nenhuma das unidades estaduais atingiu a meta de entregas dentro do prazo. Ao todo, a empresa conseguiu alcançar o índice de 90,18%, abaixo da meta de 95,54% que havia sido definida. A avaliação leva em consideração o cumprimento dos prazos estabelecidos junto aos clientes finais dos principais serviços postais, como encomenda, logística e mensagens. O índice é calculado pela razão entre os objetos entregues no prazo e o total de objetos entregues dentro e fora do prazo, além dos extraviados e roubados nas superintendências estaduais. Entre todas as unidades analisadas, a que teve o pior resultado foi a de Roraima, com 64,84%, com desempenho 30 pontos percentuais abaixo da meta estimada de 94,84%. A região norte é responsável por 6 dos 7 piores índices de entrega no ano. Mesmo abaixo do esperado, os Correios afirmam que o resultado ainda foi ligeiramente melhor de 0,70 e um ponto percentual acima do que o registrado no mesmo período de 2024. Ao longo do último ano, a empresa deixou de pagar fornecedores de logística responsáveis pelo transporte de encomendas por aviões ou caminhões pelo país. Em função disso, até julho, as transportadoras estão cobrando na Justiça 104 milhões de reais em faturas atrasadas. Ao todo, eram 58 processos envolvendo 41 empresas. Ao longo de 2025, a estatal deixou de pagar 3 bilhões e 700 milhões de reais em obrigações com fornecedores, com o fundo de pensão, com o plano de saúde dos funcionários e em tributos federais. O bem-estar animal deixou de ser apenas uma discussão moral e passou a ocupar espaço nas planilhas do agronegócio. Cada vez mais produtores e indústrias percebem que garantir condições adequadas aos animais não é apenas uma questão ética, mas também econômica. Bem-estar animal significa garantir espaço adequado, acesso à água limpa e alimentação de qualidade. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sistemas que priorizam o bem-estar tendem a apresentar melhor eficiência produtiva e redução de perdas na cadeia. De acordo com relatórios técnicos do organismo, o bem-estar não é agrado, mas condição técnica de produção. Um animal hoje bem manejado, ele vai produzir mais, vai ter uma melhor conversão alimentar, vai ser um melhor resultado e automaticamente vai ter um melhor lucro para dentro da propriedade. O bem-estar animal hoje, pessoas falam que é uma modinha, não é uma modinha. O bem-estar animal é uma ciência que foi aplicada dentro da nutrição há muito tempo, só que hoje que entrou em evidência. No Brasil, de acordo com as normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária, existem regras específicas para o manejo e o abate de animais de produção. Segundo o órgão, o descumprimento pode resultar em multas, sanções administrativas e até a perda de mercados internacionais. Além disso, pesquisas de consumo apontam que o consumidor urbano está cada vez mais atento à origem dos alimentos e à forma como os animais são tratados. Hoje, investir em bem-estar eu acho como retorno. Tem os custos, tem que se ajustar, são custos ajustáveis que a gente fala. Porque se a gente não investir no bem-estar,
essa propriedade vai perder, o produtor vai perder e vai cair o quê? Vai acarretar uma baixa deficiência nutricional. Um animal que vai adoecer, um animal que não vai demonstrar toda a sua capacidade produtiva e com isso afeta o quê? Chega no consumidor um produto de má qualidade. Hoje a gente coloca que o quê? O produtor hoje, tanto o produtor como até o consumidor está muito exigente. O consumidor, na verdade, ele quer saber como que esse alimento está sendo produzido. Então, por isso que a gente tem que investir num bom bem-estar animal. Para quê? Para esse alimento chegar com mais qualidade, com mais eficiência e a gente poder ter bons resultados. O mercado internacional também tem elevado nível de exigência. De acordo com as diretrizes da União Europeia, países exportadores devem cumprir protocolos rígidos de bem-estar animal para ter acesso ao mercado europeu. Frigoríficos brasileiros já investem em certificações para garantir competitividade. Não é apenas uma questão ética, é estratégia comercial. Os produtores a nível de Brasil, para mim, hoje não estão preparados. Falta muito incentivo para o produtor. O que acontece? As pessoas hoje estão achando que uma alimentação, uma genética está atrapalhando e às vezes é um mau manejo que atrapalha. Então, o porquê disso? Porque o produtor ele não está sendo muito incentivado. O produtor acha que é só colocar um animal lá que ele vai fazer o serviço dele. E não é assim que funciona. Precisa ter uma água de boa qualidade, precisa ter um manejo correto, precisa ter um ambiente propício para esse animal que demonstrar a sua capacidade de produção. E o produtor hoje acha que não. Então o que acontece? O animal adoece mais, não produz o que ele pode, não mostra a sua qualidade e isso afeta onde? Dentro da propriedade. Algumas meninas e adolescentes da faixa de Gaza encontraram na prática do boxe uma alternativa para tirar os olhos da destruição que atinge sem parar o território. Nessas horas, um esporte agressivo pode aliviar a tensão de quem pratica. Em um ringue improvisado entre as tendas de um campo de refugiados no sul da faixa de Gaza, um grupo de meninas e adolescentes desfere golpes fortes sob instruções de um treinador. Osama Ayub era dono de um clube de boxe na cidade de Gaza, no norte do território palestino, que foi destruído juntamente com sua casa durante a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino-Hamas. Agora refugiado em Khan Yunis, ele decidiu usar suas habilidades atléticas para ajudar os deslocados internos, que vivem às dezenas de milhares amontoados em abrigos improvisados. Começamos dentro do acampamento para oferecer às meninas algum alívio psicológico da guerra. O conflito e os bombardeios as afetaram profundamente. Algumas perderam familiares ou parentes. Elas carregam emoções pesadas e precisavam aliviar a dor. O boxe se tornou uma fonte de conforto, uma poderosa válvula de escape emocional. Suas famílias agora vêm assistir, sentem orgulho delas e as incentivam a continuar. No ringue improvisado na areia, as atletas treinam entre si, incentivadas pelas colegas, enquanto outras praticam com o saco de pancada. 3 vezes por semana, aos sábados, segundas e quartas-feiras, Ayub ministra esses treinos gratuitos para 45 boxeadoras com idades entre 8 e 19 anos. Continuamos praticando boxe apesar da guerra, dos bombardeios e da destruição. Minha mensagem para o mundo é que esperamos receber seu apoio e que nos forneçam luvas e sapatos. Como vocês podem ver, treinamos na areia. Precisamos de tatames e sacos de pancada. O gosto pelo esporte não alivia apenas os traumas da guerra, mas para algumas meninas como Ghazal Radwan, de 14 anos, alimenta o sonho de um futuro. Eu pratico boxe para desenvolver meu caráter, liberar a energia acumulada e me tornar uma campeã no futuro, competir contra campeões mundiais em outros países e levar a bandeira palestina ao mundo. O treinador Ayub compartilha o desejo da atleta e apelou à comunidade internacional para que ajudasse as boxeadoras a viajar para o exterior para treinar, fortalecer a confiança e ter mais apoio psicológico. O rigoroso bloqueio que Israel impôs à faixa de Gaza torna a reconstrução de instalações esportivas particularmente complicada, já que os materiais de construção são rejeitados pelas autoridades israelenses. Nada que ameace o objetivo dessas meninas, forjados desde sempre na reconstrução. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te desejo uma ótima tarde. Tchau, tchau.